Ciclo de formação em acessibilidade e usabilidade digitais. Para capacitar. Para sensibilizar. 3 mesas quase redondas para promover o debate e o esclarecimento. 6 oficinas digitais mãos na massa para aprender como fazer. Temos a legislação, mas que obstáculos falta ultrapassar? Melhorar a acessibilidade e usabilidade dos serviços digitais, dos sítios web, das aplicações móveis, dos conteúdos e das próprias tecnologias de apoio. A transformação digital é a oportunidade. Olá, bem-vindos a mais esta sessão do ciclo de formação em acessibilidade e usabilidade digital. Já fizemos 2 mesas redondas e a mesa redonda de hoje dedica-se ao tema reconhecimento da excelência, o selo da usabilidade e acessibilidade. Este ciclo terá continuidade através da realização de mais 6 oficinas práticas, sendo a primeira já na próxima semana, dia 23 de junho, subordinada ao tema acessibilidade dos gestores de conteúdos, e já se podem inscrever em www.acessibilidade.gov.pt. Este evento, a agenda, os eventos passados e os próximos eventos estão disponíveis em www.acessibilidade.gov.pt. O meu nome é Pedro Viana, vou ser o vosso moderador desta sessão hoje. Sou o diretor da transformação digital na AMA, que é uma equipa que lida com o desenvolvimento de estratégias de modernização, simplificação e transformação digital da administração pública. E promovemos também projetos que visam fortalecer áreas transversais e estruturantes, como são os dados abertos, a interoperabilidade e, como não podia deixar de ser, o tema da acessibilidade e da usabilidade, que hoje em dia é um dos grandes desafios da adoção dos serviços digitais. Nesta mesa redonda temos connosco a doutora Marina Van Zeller, do INR, licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa e mestrada em Marketing de Serviços pelo IAD. É desde janeiro de 2014 vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Temos também Paula Panarra, da Microsoft Portugal, licenciada em Engenharia Química e Biotecnologia pelo Instituto Superior Técnico, e que ao longo da carreira assumiu diversas funções nas áreas financeira e de marketing. Desde 2010 faz parte dos quadros da Microsoft e é atualmente diretora-geral da Microsoft Portugal. A acompanhar esta mesa redonda temos o Nuno Cavaco. O Nuno Cavaco é doutorado em Engenharia Industrial e integra a equipa de estrutura de missão Portugal Digital, sendo coordenador do Pilar 2, Transferência Digital do Tecido Empresarial. Anteriormente, assumiu funções como presidente da nova IDFCT e do Madam Park. Possui mais de 25 anos de experiência profissional em consultoria empresarial e é docente universitário na FCT Nova. Temos também connosco Carlos Duarte, é doutorado em Informática pela Universidade de Lisboa. Atualmente é professor auxiliar do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É investigador sénior no LASIG, Laboratório de Sistemas Informáticos de Grande Escala, e os seus principais interesses de investigação intersectam a interação pessoa-máquina com a acessibilidade, com um foco especial na engenharia para uma web acessível. Por último, da AMA, temos o Jorge Fernandes. O Jorge faz parte de uma equipa de experiência digital da AMA, que é a Agência para a Modernização Administrativa, é especialista na área da acessibilidade. É representante também em grupo de peritos da Diretiva da Acessibilidade Web, o ADEX, da Comissão Europeia, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE e tem um percurso de 25 anos na área das tecnologias de apoio à acessibilidade digital. Bom, antes de mais queria agradecer a vossa disponibilidade para contribuírem para esta discussão, que tem implicações na vida de quase 2 milhões de portugueses e em cerca de 20% da população mundial, com tendência para crescer devido ao envelhecimento da população em várias áreas do globo e a esta transição, esta transformação digital que estamos a observar na nossa sociedade. Por isso, se calhar começava aqui por abordar o Jorge. Jorge, sabemos que Portugal foi um dos países pioneiros a nível europeu a tornar obrigatória a acessibilidade web nos sites da administração pública, já em 1999. Hoje, o enquadramento é um pouco mais complexo. Existem regras para todos os sites, que todos os sites da administração pública devem cumprir. Existe uma declaração que é imposta a nível europeu e um selo de usabilidade e acessibilidade que distingue as melhores práticas no setor público. Isto
de alguma forma pode ser confuso. Pode explicar como é que isto funciona? Olá Pedro, olá a todos. Certo, eu vou tentar em 13 a 4 minutos, digamos, desembrulhar esses dois repassados e tentar desfazer, digamos, o nó e como é que os dois se tocam em termos de o selo e, por outro lado, a declaração de acessibilidade. Na verdade, estamos a falar de duas coisas diferentes. Portanto, uma delas é a declaração de acessibilidade, a qual é por lei obrigatória. A outra, o selo de usabilidade e acessibilidade, incentiva as entidades a aprofundar a qualidade das práticas de acessibilidade, mas também as de usabilidade. Ou seja, por um lado é preciso implementar requisitos, é preciso avaliar esses mesmos requisitos e é necessário, digamos, publicitar que cumprimos de forma eficaz esses mesmos requisitos. Como disseste, desde 99 que nós temos regras de acessibilidade na administração pública, e até hoje nós tivemos 4 momentos legislativos. Portanto, o primeiro em 1999, o segundo em 2007, o terceiro em 2012 e o último em 2018. Portanto, atualmente a legislação que temos é de 2018. Ao nível dos requisitos, eles sempre foram considerados, digamos, recomendações, principalmente em 99 e 2007, em que estavam em termos legais expressos em resoluções de Conselho de Ministros, os requisitos eram vistos como recomendações. Em 2012, eles entram naquilo que se chama o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, que regulamenta, digamos, tudo o que é requisitos para a construção do digital na administração pública. Portanto, este regulamento, ele faz parte da lei das normas abertas dos sistemas informáticos do Estado e é, no fundo, neste regulamento que se torna obrigatório as questões de acessibilidade. Portanto, há aqui uma espécie de um crescendo em termos de obrigatoriedade das recomendações e dos requisitos. Há um crescendo legislativo, digamos, nestes quatro momentos. Ao nível da publicitação, nós sempre fizemos ao longo destes anos, destes 20 anos, 25 anos, 20 anos de requisitos de acessibilidade, sempre fizemos publicitação de que estávamos a seguir regras de acessibilidade. Ele era feito, por exemplo, com o símbolo de acessibilidade à web. Penso que muitos da audiência se lembrarão e se lembram de um logo que era o mapa mundo com uma fechadura, portanto o símbolo de acessibilidade à web, que chegou pelo menos em 2010 a estar presente em cerca de 70% dos sites da administração pública. Em 2018, com a última legislação, que é uma transposição de uma diretiva europeia, a Comissão Europeia achou por bem que, em vez de um selo de autocertificação, se pudesse utilizar algo também mais forte, neste caso uma declaração que nada mais é do que declarar o grau de conformidade de uma determinada aplicação ou de um determinado sítio web. Mas não basta fazer a declaração. No caso português, é necessário também apresentar, digamos, as evidências que efetivamente suportam essa mesma declaração. Portanto, a nova lei torna a publicitação, se cumpre ou não cumpre
as regras de acessibilidade, digamos, mais forte, torna também mais evidente e mais exigente a lista de requisitos. É óbvio que para se fazer uma declaração é preciso fazermos também uma avaliação, é preciso avaliar para ver se estamos ou não a cumprir esses mesmos requisitos, e a avaliação é também, segundo a legislação de 2018, é mais exigente, principalmente se nós virmos a diretiva assenta naquilo que são as diretrizes de acessibilidade do W3C, que nos fala de cerca de 50 requisitos, 50 critérios de sucesso, que depois desmultiplicado em técnicas podemos ir às centenas de técnicas que é necessário, digamos, ter em conta nas construções digitais que fazemos. De certa forma, houve aqui uma espécie de uma proteção do legislador nacional, digamos, às organizações. Eu penso que ele tentou, de certa forma, não ir, como se diz na gíria, ir com muita sede ao pote, que é apresentar, ao fim e ao cabo, os 50 requisitos e tornar, digamos, complexo todo o processo. O legislador nacional tentou simplificar esse processo e, inclusivamente, nós ao vermos o Decreto-Lei 83 de 2018, percebemos que ele criou uma metodologia que inclusivamente chamou de metodologia de avaliação simplificada. Esta metodologia de avaliação simplificada baseia-se em dois métodos de avaliação. Portanto, por um lado, um método automático, suportado em ferramentas, em validadores de acessibilidade, em que se coloca o conteúdo de um lado, carrega-se num botão e do outro sai um resultado. É óbvio que estas ferramentas têm aso à existência de falsos positivos, falsos negativos, e por outro lado também sabemos, pelos estudos que são feitos, que os validadores abrangem cerca de 30% dos tais critérios de sucesso do W3C. Portanto, o que significa que há 70% que ficam completamente fora. E é por isso que o legislador nacional incorporou também uma componente de avaliação manual com base em, neste caso, uma checklist a que chamou 10 aspectos críticos da acessibilidade e que requer, digamos, uma análise manual desses mesmos elementos. Isto significa que uma declaração plenamente conforme, portanto, significa que cumpre os requisitos mínimos, estes requisitos mínimos, fruto desta metodologia. É óbvio que isto abre a possibilidade de um aprofundamento, por um lado, dos próprios requisitos de acessibilidade, ou seja, para além destes requisitos mínimos que conferem, digamos, a plena conformidade de um site, de acordo com a lei, sabe-se que é possível ir um pouco mais longe e abre, digamos, espaço para esse efeito. Foi aí que surgiu, digamos, o pensamento do selo de acessibilidade e usabilidade, em que se pretende, digamos, uma metodologia um pouco mais forte àquilo que é feito. Ele incorporou, digamos, as duas esferas técnicas, por um lado a acessibilidade, por outro lado a usabilidade, e então ele é composto, neste caso, é um selo com 3 níveis, a que nós designamos por bronze, prata e ouro. Portanto, no caso do bronze, nós temos a tal avaliação automática, fruto das ferramentas automáticas de validação. Portanto, este é a componente de acessibilidade que o bronze tem, ou seja, basta utilizar uma ferramenta automática das comumente utilizadas no mercado e juntar-lhe, neste caso, uma lista de verificação a que nós chamamos de conteúdos, que tem um conjunto de requisitos ligados à usabilidade. Portanto, há sempre aqui um misto em qualquer um dos selos, um pouco de acessibilidade, um pouco de usabilidade.
Já no caso da prata, significa obviamente que tem que cumprir todos os requisitos do bronze e ao qual se junta mais um bocadinho de acessibilidade, que são a tal lista de verificação dos 10 aspectos técnicos, 10 aspectos críticos, mais uma componente de usabilidade, que neste caso é uma lista de verificação relacionada com a transação, muito ligada à questão dos formulários, neste caso. E, por último, o selo ouro, em que tem que cumprir todos os requisitos do selo prata, mais fazer testes de usabilidade. Portanto, fazer testes com utilizadores e, neste caso, fazer testes com utilizadores que, inclusivamente, também utilizem tecnologias de apoio para aceder à informação. Portanto, há aqui claramente uma espécie de uma linha de progressão em que começa com a declaração de acessibilidade plenamente conforme, de acordo com os requisitos mínimos que se encontram na lei, até depois a quem quiser dar, esta é uma componente obrigatória, depois quem quiser dar o passo, digamos, para aquilo que nós chamamos de excelência, temos aqui a questão do selo de acessibilidade e usabilidade. Não sei se fui claro ou confuso. Perfeitamente claro, Jorge. É um tema difícil e, como sabemos que é um tema difícil, também convidamos aqui a Paula Panarra, da Microsoft, porque sabemos que a acessibilidade é uma preocupação de longa data da Microsoft, desde a interoperabilidade com tecnologias de apoio para as pessoas com deficiência, ao design universal e à incorporação nos próprios sistemas operativos de funcionalidades de acessibilidade. E a nossa pergunta são duas. E porquê que o tema da acessibilidade é importante para a Microsoft? E gostávamos de perceber se é uma questão legal ou se é uma questão de vantagem competitiva. Paula. Olá, Pedro. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu penso que, sem dúvida, todos ganhamos por termos mais conhecimento sobre o tema, que é a forma de também podermos ser mais participativos naquilo que são hoje as necessidades de sermos cada vez mais uma sociedade acessível e inclusiva, não só do ponto de vista de trabalho e de empregabilidade, mas até do ponto de vista de aprendizagem e de desenvolvimento de gerações futuras. Em relação à tua pergunta, sem dúvida que esse é um compromisso e uma preocupação que temos desde há longa data, que continuamos a ter e que faz parte, se quiseres, mais do que a questão legal ou a questão competitiva, ela está mesmo naquilo que é a essência do nosso propósito, da nossa missão. A Microsoft é uma empresa que começou há umas quantas décadas atrás com uma missão de democratização de acesso à tecnologia que se traduzia por um PC em cada casa. Hoje em dia a nossa missão não muda talvez na configuração que tem o acesso à tecnologia, mas o nosso objetivo é o de capacitar todas as pessoas e todas as organizações no planeta para que possam fazer mais. E isso significa que temos que ter uma preocupação desde logo naquilo que é o desenvolvimento das nossas tecnologias e, portanto, é uma questão de desenho desde o início daquilo que são as nossas ofertas, os nossos serviços, os nossos produtos, uma preocupação com a acessibilidade e uma preocupação com a usabilidade dessas mesmas tecnologias para pessoas com capacidades reduzidas, sejam de que dimensão for. E tu logo no início mencionaste a percentagem de população portuguesa, mas também mundial, e é sempre bom recordarmos isso, que muitas das incapacidades, 70% das incapacidades não são visíveis e muitas delas são até muito ténues, mas que são de alguma forma limitadoras ou incapacitantes mesmo, nomeadamente quer na aprendizagem, quer na empregabilidade. E, portanto, o nosso foco tem sido o de garantir que ao desenharmos para todas estas possíveis condições, estamos na verdade a fazer um desenho que é melhor para todos. Portanto, a nossa crença é de que, de facto, inovar, tendo em conta os princípios de acessibilidade e de inclusão, acabam com um produto que é melhor para qualquer pessoa no planeta. Hoje em dia temos a preocupação não apenas de fazer nós próprios desenho
da tecnologia com maiores capacidades de acessibilidade, como disseste, desde a interoperabilidade até ao próprio sistema operativo ou uma série de aplicações de produtividade, mas também a de disponibilizarmos formações para quer programadores, quer quem desenvolve código, quer quem faz desenvolvimento não só dos sites, mas de outras tecnologias que hoje em dia fazem parte do nosso dia-a-dia e, portanto, formar também as pessoas de como é que hoje tudo isso se pode fazer. E se me permite só um último comentário, nomeadamente naquilo que é a formação de gerações futuras, há hoje em dia tecnologias inclusivas para as crianças que é muito importante ter conhecimento delas, cada vez mais as incorporar no dia-a-dia e no pensamento para um desenvolvimento muito mais inclusivo daquilo que podem ser desde condições de dislexia a condições de daltonismo, enfim, só para mencionar algumas, até obviamente as outras mais incapacitantes, mas que permitem hoje em dia uma aprendizagem plena para gerações futuras e posterior empregabilidade para uma sociedade toda ela mais inclusiva e mais produtiva. Muito obrigado, Paula. Nós não temos dúvida nenhuma de que a tecnologia é essencial, não é? E o acesso a essa tecnologia tem que ser universal e, portanto, todos os esforços são muito importantes. E tendo esse enquadramento, nós pedimos à Marina Van Zeller, que infelizmente não pode estar ao vivo, se é que é ao vivo nestas sessões virtuais, que identificasse as principais dificuldades que o INR sentiu, por exemplo, para obter uma declaração conforme da acessibilidade e obter o patamar de excelência do seu de usabilidade ouro quando desenvolveram o seu novo website. Também perguntamos à Marina Van Zeller qual era a importância para o INR de ter um site com o selo ouro e ela fez este vídeo que vamos passar agora. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria, antes de mais, de felicitar a Ana por mais este evento de partilha e reflexão sobre o selo da acessibilidade e usabilidade e agradecer também o convite. Cumprimentar também o moderador e os colegas deste painel e dizer que o Instituto Nacional para a Reabilitação tem como missão, portanto, assegurar o planeamento, a coordenação e execução das políticas nacionais destinadas a promover os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência que o Estado português ratificou em 2009, obriga-nos, entre outras, a promover a acessibilidade às pessoas com deficiência, às novas tecnologias, aos sistemas de informação e à comunicação. Nós temos de ter instituições inclusivas que garantam a acessibilidade aos serviços públicos de todas e de todos os cidadãos. Portanto, a nossa missão é sensibilizar para que a acessibilidade seja cumprida em todos os domínios. Dizer, portanto, que as principais dificuldades para obtermos uma declaração permanente de acessibilidade, de conforme, tem a ver com, nós temos primeiro que cumprir, portanto, a legislação portuguesa, portanto, o Decreto-Lei 83 de 2018, ele transpôs a Diretiva da Acessibilidade e obriga-nos a entidades públicas e não só a termos uma declaração de acessibilidade plenamente acessível. Ou seja, nós temos de cumprir com os 50 critérios de sucesso que compõem a conformidade à das WCAGs. Portanto, isto é complexo, requer muito trabalho por parte das equipas responsáveis pela produção e disponibilização da informação nos organismos. Nós estamos não só a falar da parte da programação, mas também quem insere e prepara os conteúdos, também quem prepara o design e também a parte da edição. Por outro lado, nós ao passarmos os princípios de acessibilidade, Design for All, para o plano concreto, não é uma tarefa fácil e, infelizmente, portanto, as escolas de programação, design de informação, não exercem e não praticam estes princípios da acessibilidade. No INR, portanto, nós temos uma equipa de comunicação que trabalhou em conjunto com a equipa de design e programação do Instituto de Informática da Segurança Social e também com o apoio da AMA para conseguirmos ter esta declaração e estes princípios da acessibilidade. Isto porque o que nós temos que fazer é que esta preocupação da acessibilidade seja constante,
mesmo quando há mudança de equipas, portanto, e por isso é importante, dentro das organizações, disseminar e incutir na sua cultura aquilo que é, portanto, a acessibilidade e os seus princípios. Nós, ao passar de uma declaração conforme com todos os princípios da acessibilidade para uma candidatura ao selo, é um patamar de excelência que nos obriga a estar permanentemente a verificar, portanto, a qualidade e a acessibilidade do nosso site. E isto é também para nós chegarmos a um conjunto mais alargado de utilizadores. Isto porque o que acontece é que muitas vezes nos obriga a abandonar por completo determinadas práticas e mesmo até formatos de documentos. Nós sabemos que a edição de conteúdos não pode ser uma opção, portanto, ela tem que ser, a edição de conteúdos acessíveis tem que ser uma obrigação das organizações e temos que incutir, portanto, estes princípios de acessibilidade e tudo isto acrescenta valor ao seu conteúdo e permite-nos chegar a todos, que é aquilo que nós queremos. Nós não nos podemos esquecer que esta arquitetura de edição de conteúdos vai muito além, ou seja, nós partimos os conteúdos acessíveis ou inserimos dentro dos sites, nós temos que utilizar desde o texto alternativo, nas imagens e gráficos, à marcação de cabeçalhos, à inclusão da língua gestual portuguesa e outros. Sabemos que é um trabalho que obriga a ter um número de recursos humanos. Nós, por exemplo, no INR, nós temos muitos dos conteúdos também em língua gestual portuguesa, mas precisamos de ter as ferramentas e precisamos de ter também os recursos humanos. Passar daqui da declaração, portanto, a parte da importância que nós damos ao selo de ouro. O selo de ouro é aquele em que nós utilizamos testes com utilizadores reais. E nós, INR, uma das nossas missões, portanto, enquanto organismo público, cumprir os requisitos da acessibilidade web, não é? Até como instituto de referência na área da acessibilidade, e candidatámos e obtivemos o selo de ouro de usabilidade e acessibilidade. E, portanto, nós temos que zelar pela manutenção deste nível de cumprimento, de forma a inspirar outros organismos para simplificarem e tornarem, portanto, mais eficiente a utilização dos serviços públicos online por parte destas pessoas com deficiência, portanto, e não só, e nomeadamente também daqueles que utilizam e que necessitam de recorrer às tecnologias de apoio. No nosso caso, nós temos vários profissionais, portanto, com deficiência, esta diversidade enriquece muito a organização e nós temos que ter todos os nossos softwares, todas as nossas aplicações acessíveis. Estamos a falar desde um simples gestão documental, ao site, à internet, tudo aquilo que nós trabalhamos e com que a diversidade aqui da nossa organização precisa trabalhar. Isto porque nós queremos que as pessoas trabalhem de uma forma independente e autónoma, e é assim que são os princípios também da Convenção, portanto, e é aquilo que nos enriquece. Portanto, esta distinção do selo de ouro de usabilidade e acessibilidade foi um trabalho que foi realizado ao longo de 3 meses, e que só foi possível, tal como lhes tinha dito já, por um trabalho de equipa que envolveu o Instituto da Segurança Social, Informática e a ANA. Dizer que também só foi possível a obtenção deste selo de ouro porque nós realizámos estes testes de usabilidade e acessibilidade com a participação das pessoas com deficiência, com os seus familiares e técnicos das organizações não governamentais das pessoas com deficiência. A obtenção do selo de ouro obriga a pensar nos utilizadores e a testar estas construções todas digitais. Todos estes elementos, portanto, requerem implementações corretas e os testes com estes utilizadores são muito relevantes. Por isso é que nós temos que passar dos princípios da acessibilidade à prática. Não é fácil para as diversas equipas, que, como já vos disse, desde dos conteúdos, dos programadores e dos designers, portanto. E nós sabemos que melhorar a acessibilidade num site não é só para as pessoas com deficiência, mas para todos. E por isso temos que trabalhar com a facilidade e a acessibilidade da navegação desde o início. O que é que nós quisemos com estes testes? Foi verificar as dificuldades que as pessoas sentiam a navegar no site e ver como é que estão a utilizá-lo.
bem como, ou seja, também o acesso aos seus conteúdos com as tecnologias de apoio. E o que nós fizemos foi, com estes testes, ir detectando os problemas e ir encontrando soluções. Portanto, é importante testar, navegar nos sites, isto porque quem está a programar e desenhar um site, mesmo que utilize um leitor de ecrã para ver se consegue navegar nos conteúdos, não chega, pois nós temos que experienciar, eles têm que experienciar, temos que falar, temos que ouvir as pessoas. Posso-vos dizer que foi um trabalho muito dinâmico, foi um trabalho muito rico para as equipas, rico também em termos muito pessoais de todos aqueles que estiveram envolvidos, com muitas aprendizagens que nos permitiu alcançar este selo de ouro. Queríamos, portanto, que o nosso site fosse um site de referência e de exemplo para toda a administração pública e não só. Ao fazermos estes testes com as pessoas com deficiência, pois é com elas que temos que analisar e verificar se funciona e se é possível, e dizer que é possível quebrar estas barreiras de acessibilidade. Tal como já tinha dito, o lema é testar e experienciar com as pessoas com deficiência e para as pessoas com deficiência. Portanto, é o lema, o nada sobre nós, sem nós, portanto, nada sobre as pessoas com deficiência sem trazer para a ação as pessoas com deficiência. Em jeito de conclusão, dizer que, portanto, a acessibilidade digital é imprescindível para a autonomia, para a qualidade de vida, para a capacitação, para a empregabilidade e para o empreendedorismo destas pessoas com deficiência, e que nós todos, portanto, a sociedade tem o dever de contribuir para que, em contextos de acesso à informação, a serviços, ao trabalho e à comunicação, ninguém seja deixado por trás. Eu termino agradecendo a oportunidade da partilha, os parabéns à organização, aos colegas de mesa, a todos os participantes, pela reflexão e o intercâmbio de soluções que sejam promotoras das políticas de acessibilidade. Obrigada. Bom, muito obrigado, Marina. A acessibilidade, não é, tem que ser um direito, não é? Nós queremos que o digital possa ser, esta transformação possa ser exercida por todos e não seja mais um contributo para a separação, para o digital divide. Carlos, em Portugal temos requisitos de acessibilidade para sítios web desde 99, no entanto, os rastros de conformidade, no geral, são baixos. Como se explica a falta de acessibilidade dos sítios web? Podemos enunciar algumas possíveis razões para este facto? Olá, Pedro. Em primeiro lugar, deixa-me agradecer o convite que me dirigiram para aqui estar, cumprimentar também os colegas nesta mesa quase redonda e todos os que nos estão a acompanhar. Ora, quanto à tua pergunta, não é? As razões da falta de acessibilidade. Eu gostaria, se calhar, em primeiro lugar, de destacar o desconhecimento. E acredito que essa é a razão principal, porque muitas das pessoas responsáveis por um website nem sequer sabem que o website não é acessível. E há muita falta de informação, e acho que é também por isso que iniciativas como esta, Mesa Redonda, são tão importantes. Deixem-me só chamar aqui a atenção para, quando eu digo pessoas responsáveis por um website, não me refiro exclusivamente a programadores. E nesse aspecto a intervenção da Marina também foi muito boa, porque os designers são igualmente responsáveis por um website, os autores de conteúdos são igualmente responsáveis, e o cliente ou o dono do website, o dono do projeto, é o principal responsável e é dele que tem de vir a exigência que o produto seja acessível. Portanto, aqui não estou a falar de forma nenhuma exclusivamente de programadores, porque a acessibilidade, até como a Marina disse, é muito mais do que simplesmente uma questão de programação. E também nesse sentido acredito que a possibilidade de ter um selo de usabilidade e acessibilidade num website funciona para atrair a atenção dos responsáveis e dessa maneira garantir uma melhoria crescente da acessibilidade dos sítios web.
Ainda relativamente ao desconhecimento, há um ponto importante. Como eu dizia, há muita falta de informação e isso leva à criação de estigmas. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que acham que pessoas com deficiência não usam computadores ou não usam smartphones. E isso não podia estar mais longe da verdade. E, portanto, tudo isto contribui para nem sequer se saber que um site não é acessível ou que tem de ser acessível. Depois, para aqueles que já conhecem a acessibilidade, eu gostaria de apontar, se calhar como segunda razão, alguns mitos sobre a acessibilidade. Como também não temos muito tempo, vou só destacar 2 mitos. O primeiro, e aqui vou se calhar contrariar um bocadinho aquilo que a Marina acabou de comunicar, é que é difícil ou é caro fazer um site acessível. Eu aqui argumento que não é difícil fazer um site acessível. É preciso incluir as preocupações de acessibilidade desde o início e, por exemplo, se desenvolvermos um website respeitando os padrões internacionais, e nem sequer estou a falar especificamente das diretrizes de acessibilidade, estou a falar de simplesmente utilizar a tecnologia da maneira como os padrões definem que ela deve ser utilizada, é mais do que meio caminho andado para, no final, o produto ser acessível. Também não é caro desenvolver um site ou criar um site acessível. É, por exemplo, muito mais caro redesenhar um site que não é acessível para o tornar acessível mais tarde. E se pensarmos, é muito mais caro deixar de fora, impedir o acesso a 20% dos potenciais utilizadores de um website, não é? Pensem, qual é a loja que quer impedir a entrada de 20% de potenciais clientes? Nenhuma loja quer fazer isso, portanto é muito mais caro não ser acessível. O segundo mito que eu queria destacar é que há muita gente que acha que um website acessível é um website feio, pouco atrativo, aborrecido. Mais uma vez, isto não é verdade. Muitas vezes, inclusivamente, é exatamente o contrário, porque um website que é pensado de raiz para ser acessível é pensado de raiz para ser agradável de usar por todos. E, portanto, um website acessível é mais agradável de usar por todos os utilizadores, mesmo aqueles que não usam tecnologias de apoio. Na realidade, praticamente todos nós usamos, num momento ou no outro, tecnologias de apoio. Por exemplo, quando estamos a fazer zoom uma página num telemóvel para conseguir ler melhor, estamos a utilizar uma tecnologia de apoio. Portanto, esses 2 mitos, mais o desconhecimento, levam-me, se calhar, a uma primeira conclusão, que é, eu acho que o problema é principalmente um problema de cultura das organizações. E temos aqui um bom exemplo na Microsoft, que é uma organização que definitivamente aprendeu a valorizar a acessibilidade, para não ser acusado de parcialidade, de dizer que a Apple ou a Google são outros bons exemplos de organizações que aprenderam a incluir a acessibilidade na sua cultura. Agora, gostaria só de destacar que não é preciso ser-se uma organização com os recursos de uma Microsoft, de uma Apple ou de uma Google para conseguir criar produtos ou conteúdos acessíveis. Eu, por exemplo, li recentemente um estudo sobre a acessibilidade de aplicações móveis, não de websites, de aplicações móveis, que demonstrava que há organizações com recursos equiparados a estas organizações que produzem aplicações que não são acessíveis. E há organizações com recursos muito limitados que produzem aplicações acessíveis. Portanto, eu diria que é principalmente uma questão cultural e uma questão de valores da organização. Muito obrigado, Carlos. Isso dá-me exatamente um mote para passar aqui ao Nuno Cavaco, da estrutura de Missão Portugal Digital. Pois, Nuno, já temos aqui um longo caminho feito na administração pública, a Academia trabalha há longo tempo este tópico, as grandes empresas tecnológicas fazem uma forte aposta, como vimos aqui pelo caso da Microsoft. O que é necessário para que as empresas portuguesas, não é, conheçam a necessidade de incorporar a acessibilidade nas suas soluções, nas suas preocupações? Bom dia a todos, bom dia Pedro Viana, bom dia aos meus colegas também de painel.
agradecer à AMA o convite, é com muito gosto que a estrutura de missão está presente neste debate tão importante para a sociedade, e também é um gosto pessoal poder também partilhar aqui algumas ideias e também ouvir os restantes oradores. É de facto uma questão muito pertinente, não é? Nós todos sabemos que a acessibilidade e a usabilidade digital são questões fundamentais para uma sociedade moderna e para um mundo que se pretende cada vez mais sofisticado e equitativo, não é? Todos nós temos consciência de que é uma responsabilidade social de todos conseguirmos que haja uma inclusão social naquilo que é já o futuro e naquilo que é a vivência das pessoas e das empresas, não é? E de facto há aqui um tema que é absolutamente estruturante para que não se deixe ninguém para trás, como já foi dito pela oradora anterior, Mariana, mas também porque é um desígnio do próprio plano de ação para a transição digital. Neste contexto, a pergunta que colocas é de facto uma pergunta não total fácil de resposta, porque o tecido empresarial ainda está também, quando estamos a falar não nas grandes empresas, mas quando estivermos a falar mais naquilo que é a nossa realidade, que cerca de 99% do nosso tecido empresarial são PMEs, estamos de facto a falar de uma questão mais cultural, não é? E da capacidade que as empresas têm de valorizar ou terem consciência e um entendimento sobre o valor que tem e o valor que pode gerar em termos do seu negócio, não só numa lógica de posicionamento no mercado ou como um fator diferenciador, mas também como uma responsabilidade social da própria empresa. Como disse, estas empresas obviamente estão a fazer o seu caminho para a transição digital e isto é um processo, não é uma caminhada, em que vai ser uma adoção gradual não só das tecnologias, das várias tecnologias que já foram também aqui abordadas, mas que têm que ser vistas não só numa lógica de priorização face àquilo que são os grandes objetivos de negócio das empresas, mas também tendo em conta aquilo que é o contexto do desenvolvimento que adquirem os produtos dessas empresas. Portanto, há aqui duas dinâmicas no contexto empresarial. Há uma dinâmica interna, no fundo é permitir que essa acessibilidade e usabilidade do digital seja de facto disponibilizado a todos os seus colaboradores, a todos os seus recursos humanos, e também há aqui uma perspectiva externa, que é no fundo a capacidade que as empresas têm de interagir com o mercado, com a sociedade, com os clientes, no sentido de potenciar o seu negócio. E aqui é relevante terem atenção que todas estas questões relacionadas com o comércio digital, se queremos aceder a novos mercados, se queremos aceder a novos clientes ou novos segmentos de clientes, esta questão da acessibilidade e da usabilidade é extremamente importante como fator de competitividade até. Portanto, é uma consciencialização, eu diria, que as empresas terão que fazer esse seu caminho. Obviamente que nós, como agentes, temos um papel relevante para estimular e fazer com que as empresas tenham esta capacidade de interiorizar os benefícios que geram não só para a sociedade, mas também para internamente para os seus colaboradores e externamente para o mercado e para a sociedade. E também é relevante ter em conta que o facto das entidades e das empresas adotarem novas práticas, nomeadamente tecnologias que permitam fomentar a acessibilidade e usabilidade da tecnologia, do digital, também elas próprias estão a fazer o seu caminho de autoaprendizagem e estão a tentar perceber também que outras tecnologias poderão ser alavancadas ou em termos de simbiose e de sinergias, aquilo que eles podem obter também numa lógica de valor acrescentado para o seu negócio
e, mais uma vez, com impacto naquilo que se pretende, que é ter uma sociedade melhor. Portanto, eu diria que é um caminho. Eu acredito que esta consciência está a ser cada vez mais uma realidade. O facto da administração pública também adotar estas práticas é uma referência e é uma demonstração da importância que esta temática tem, e obviamente que as empresas, ao interagirem também com a administração pública, ficam muito mais despertas para esta realidade e para a necessidade da adoção destas práticas. E, portanto, aí, mais uma vez, felicitar também a EMA pelo trabalho que tem realizado, porque nós sabemos que no mercado e nas empresas é muito importante o fator demonstrativo. Porque muitas vezes vamos fazer, mas não é possível, na minha realidade não é aplicável, e, portanto, quanto mais casos de sucesso houverem e demonstrações efetivas de que é possível fazer, menos receios existem, menos resistência à mudança existe e mais facilmente é possível adotarmos estas tecnologias e estas soluções para o bem de todos. Muito obrigado, Nuno. Eu, se calhar, continuando aqui contigo, é que é importante, não é, nesta transição digital, alertar as empresas, não é, que quando passam a estar com a sua presença na internet, em vez de estarem disponíveis para 10 milhões de portugueses, passam a estar disponíveis para vários bilhões de cidadãos, não é, mundiais. E portanto, é importante que tenham consciência que 20% desses 10 bilhões é um valor bastante grande. Tenho aqui mais uma pergunta para ti, e que é, será que o reconhecimento das preocupações com a acessibilidade e com outros temas é o caminho? Será que pode explicar um pouco qual é o papel do selo de maturidade digital que estão a preparar? Obrigado, Pedro. Sim, no seguimento daquilo que expus, não é? Efetivamente há uma preocupação da estrutura de missão e da própria Secretaria de Estado nesta mobilização a todos os níveis para que o tema da acessibilidade e da usabilidade digital consiga chegar a todos. E é nesse contexto que nós estamos a desenvolver um sistema de certificação, um Sistema Nacional de Certificação em Maturidade Digital, que contempla 4 dimensões. Contempla a dimensão da sustentabilidade, a dimensão da privacidade, a dimensão da cibersegurança e, obviamente, não podia deixar de contar também com a dimensão da acessibilidade e usabilidade. Portanto, isto, no fundo, é um sistema de certificação que tem um conjunto de requisitos muito alinhados, aliás, com aquilo que o trabalho que a EMA também tem estado a fazer no âmbito do seu selo de acessibilidade e usabilidade, conforme o Jorge Fernandes teve a oportunidade também já de partilhar connosco, e que também tem efeitos num determinado nível. A empresa e a administração pública também pode aspirar a recorrer à sua certificação num nível superior, e o que se pretende aqui é a dinamização da economia numa lógica de adoção de requisitos que são considerados fundamentais para se ter um determinado nível de maturidade digital em cada uma destas 4 dimensões, que permitam de facto gerar uma dinâmica de adoção destas soluções, mas também de introduzir maior confiança no mercado quando está a interagir em termos de negócio, porque há uma garantia, há uma terceira entidade, não é, que certificou e que é o garante de que aqueles requisitos estão implementados. Portanto, este trabalho tem vindo a ser desenvolvido em cada uma destas dimensões com entidades supervisoras. Portanto, no caso da acessibilidade temos o prazer também de contar convosco, no caso da cibersegurança, por exemplo, com a CNCS, na privacidade com a CNPD, e portanto são entidades que são especialistas nestas temáticas e que são o garante de que estes requisitos são os requisitos exigíveis e são os requisitos que farão a diferença para quem de facto quer evoluir neste sentido e neste caminho. Também gostava só de salientar que este selo de maturidade digital pretende ter também aqui uma visibilidade junto de um outro sistema que é um movimento internacional promovido pelo GESI e que
está associado àquele projeto do Digital with a Purpose, e portanto o que nós também temos aqui como ambição é ter aqui um reconhecimento mútuo desta certificação de maturidade digital no nosso sistema nacional, com o tal movimento, com este movimento do Digital with a Purpose, porque de facto faz todo o sentido e é um propósito de todos. Nós acreditamos que este reconhecimento da maturidade digital transposta num certificado emitido por entidades certificadoras, com o reconhecimento do IPAC e do IPQ, serão um mobilizador para que as PMEs e entidades públicas possam não só encarar a adoção das tecnologias digitais numa lógica muito segmentada, mas também com uma visão bastante transversal sobre estas 4 perspectivas que vos falei, da privacidade, cibersegurança, sustentabilidade e acessibilidade. Muito obrigado, Nuno. Eu se calhar passava agora à Paula. Paula, e pegando aqui nesta última palavra, transversalidade, que o Nuno referiu, o tema da transversalidade desta preocupação, nós sabemos que a Microsoft tem dedicado muito tempo ao tema da acessibilidade internamente. Sabemos que o mês de maio dedicou ao tema das questões da acessibilidade e que até tem uma medalha, um badge que distingue as equipas e as pessoas que se dedicam a este tema. Embora existam departamentos dedicados especialmente ao user interface, o tema da acessibilidade é um tema transversal a toda a organização na Microsoft? Pedro, sem dúvida é um tema transversal a todas as organizações, porque como já foi aqui dito, não é uma questão de programar, é uma questão de qualquer criador de conteúdos hoje em dia deve ter a preocupação da acessibilidade e, portanto, todos nós nas nossas organizações somos produtores de conteúdos internos e somos certamente produtores de conteúdos externos quando estamos a desenvolver a nossa atividade económica. Portanto, eu só posso reforçar alguns dos pontos que o Carlos mencionou. Não é, hoje em dia, não é caro desenvolver e ou criar com princípios de acessibilidade, pelo contrário, a oportunidade, e o Nuno descreveu-a muito bem, a oportunidade que as empresas portuguesas têm hoje numa economia cada vez mais digital é de poderem competir no mercado global, mas para competirmos no mercado global temos que estar preparados para de facto o poder fazer, para colocarmos não só os nossos produtos e serviços, mas para depois podermos fazer uma interação e uma relação de clientes, fornecedores, cadeia de valor, num mundo que é cada vez mais global, mas que também ele precisa de ser cada vez mais acessível. E por isso é que nós acreditamos que é uma questão muito transversal, nós próprios dentro da organização o incorporamos do ponto de vista cultural e foi por isso que decidimos dedicar o mês de maio como mês da acessibilidade, fizemos uma série de ações de sensibilização e de cultura interna, mas como digo, porque todos nós somos hoje em dia criadores de conteúdos, sejam internos, sejam para a nossa atividade económica e portanto foi nesse sentido que também criámos e dar esta nota, não é um badge apenas para quem trabalha na organização, é uma formação que nós disponibilizamos a qualquer pessoa e portanto eu convido todos aqueles que estão connosco hoje a visitarem o Microsoft Learn, é uma formação gratuita, são 2h30 de conteúdos que podem ir sendo consumidos quando vocês o entenderem, mas que basicamente permite cobrir alguns dos princípios fundamentais de acessibilidade, desde temas mais relacionais, se quiseres, porque até esses nós temos que manter, enfim, a consciência do que é a relação dentro de uma organização, mas também com os nossos clientes, num mundo que se quer mais inclusivo das pessoas com capacidade reduzida, até às questões da utilização da tecnologia, como digo, desde quem programa, mas também de quem cria conteúdos. Todos hoje em dia produzimos e-mails, PowerPoints, documentos, e é muito fácil fazer toda essa criação
com conteúdos que de facto têm uma capacidade de acessibilidade completamente distinta. E, portanto, Microsoft Learn é o nome do site, é só procurar Princípios Fundamentais de Acessibilidade e é de facto uma formação que nos relembra todos estes princípios, todas estas ferramentas muito simples que podemos no dia a dia utilizar e que permite no fim ter um badge que nos diz que fizemos acessibilidade em ação, é assim que se chama, e que na verdade pretende apenas sensibilizar toda a gente, mas criar-nos também as condições para que possamos no nosso dia a dia cada vez mais incorporar estes princípios, estes temas. O digital traz uma oportunidade fantástica do ponto de vista económico, traz também oportunidades de fazermos em simultâneo uma transformação digital e uma transformação mais verde, portanto com mais preocupações perante o ambiente, mas também de uma maior inclusão da totalidade da sociedade. Portanto, dar os parabéns à Missão Portugal Digital por este selo de maturidade digital que procura cobrir todas estas 4 vertentes. Eu não tenho dúvida que se todos como sociedade fizermos esse movimento e a seguir como empresas criarmos processos e culturas organizacionais que abracem estes desafios, temos certamente uma economia mais competitiva para estes próximos anos. Muito obrigado, Paula, com certeza. Eu acho que estamos todos muito interessados em ir já perceber como é que se faz este curso. Carlos, nós sentimos que muitas vezes, não só os profissionais de tecnologias de informação, os outros profissionais também que trabalham nas organizações, não vêm ter mais para que estes profissionais, né, os profissionais que vão abordar agora o mercado de trabalho, venham preparados para lidar com esta temática. Ok, nitidamente não fez o suficiente, não é? Caso contrário, não estarias a colocar essa questão. Sou o primeiro a concordar, não é? Que falta formação, principalmente sobre acessibilidade, na maioria das universidades. Também devo dizer que, felizmente, há exceções. Posso, se calhar, dizer com orgulho, não é? Que faço parte de um departamento que é uma dessas exceções e que posso assegurar que os nossos alunos de licenciatura são expostos ao tema. São expostos ao tema porque têm professores que consideram que esta é uma temática que é muito importante. Portanto, na Faculdade de Ciências, por iniciativa dos docentes, a acessibilidade é uma parte integrante do currículo, quer de cursos de licenciatura, quer de cursos de mestrado. Ora, quando a iniciativa não parte de dentro, não é? Que é aquilo que nós verificamos na maior parte dos casos, é preciso que venha, se calhar, um incentivo de fora, não é? Porque os cursos refletem, em maior ou menor escala, as necessidades de mercado que cada escola percebe. E, portanto, não nos podemos esquecer também que após Bolonha os cursos ficaram mais pequeninos, não é? Em duração, são cursos de 3 anos, as licenciaturas. Nesses 3 anos devemos transmitir diferentes tipos de competências, devemos ensinar os fundamentos da área, no nosso caso informática, e portanto ficamos limitados em termos daquilo que conseguimos depois transmitir, se quiseres podemos chamar-lhe como especializações. E por isso essas especializações, essas competências adicionais tendem a acompanhar aquilo que são os tópicos mais quentes num determinado momento, não é? E se calhar, por exemplo, atualmente a inteligência artificial, machine learning, aprendizagem automática, é um tema muito atual, não é? E é uma palavra-chave que nós encontramos em várias ações de recrutamento. Outro exemplo, como o Nuno tinha referido há bocado, é segurança, privacidade de dados. E as escolas acabaram por adaptar os seus currículos para incluírem conceitos fundamentais sobre inteligência artificial ou sobre segurança nas licenciaturas e conceitos mais avançados nesses tópicos nos mestrados. Por isso, eu diria que precisamos também que as organizações procurem mais competências relacionadas com acessibilidade para que as universidades reajam e adaptem os seus currículos, não é? Quantas ofertas de emprego é que nós encontramos hoje em dia a vir competências específicas em acessibilidade? Quantos cadernos de encargos para a construção de um website especificam que ele tem de ser acessível, não é?
eu acredito, tenho a certeza, não é? Quando esses números crescerem, os currículos das universidades vão se adaptar. Até lá, pronto, há sempre escolas como a nossa que, deixem-me dizer, estamos um passo à frente e já os incluímos, já fazemos isso. E temos também a oportunidade de, se calhar em colaboração com outras entidades, e aqui estou a pensar, por exemplo, num curso que a Universidade de Lisboa está a preparar em conjunto com a Carnegie Mellon University, um curso bem a partir daí, estamos a falar de algo destinado se calhar a uma audiência mais especializada, mas também aproveitar dessa maneira para incluir estes temas nessa formação. Eu acho que sim, acho que é uma questão de oferta e procura, não é? Jorge, o que é que nós precisamos de fazer para fomentar esta procura, não é? Na cultura das organizações? O que é que não está a funcionar? Antes de passares à tua intervenção, ia pedir só que fosse uma intervenção breve, estamos aqui já com... e responder algumas perguntas que pudessem ser feitas pela audiência. Mas sim, o que é preciso, não é? Para mudar culturalmente? Estamos adiantados em termos de tempo. Pegando aqui até nesta última nota sobre a procura de acessibilidade, por exemplo, nós próprios, enquanto administração pública, e pelo menos nos organismos por onde eu passei durante estes 20 anos, geralmente nos cadernos de encargos a questão da acessibilidade e da usabilidade é um requisito, portanto, e cada vez mais, por exemplo, dentro da AMA eu sei que todos os cadernos de encargos relacionados com a área do digital, este requisito é solicitado. Aquilo que temos notado é, de facto, a grande dificuldade dos próprios fornecedores depois em abordarem o tema. E pegando até em jeito de uma das conclusões de algo que se falou aqui, que é um dos mitos que tem a ver com a questão da dimensão, ou seja, a acessibilidade, principalmente a acessibilidade é vista como algo que só deve ser solicitado às grandes organizações, portanto, e retirando, neste caso, as pequenas da esfera, verifica-se que, na verdade, a dimensão não interessa, portanto, aqui o tamanho não interessa para a questão, mas é muito curioso que, por exemplo, uma lei como é a Lei Europeia da Acessibilidade, que está neste momento a ser alvo de transposição para os Estados-membros, tenha, por exemplo, retirado as microempresas da exigência de requisitos de acessibilidade, ou seja, parece-me que ainda temos que fazer algo bastante forte ao nível da cultura para que a própria legislação incorpore de facto este tipo de necessidade e não o veja, digamos, agarrado à questão da dimensão da própria organização. Eu pegava aqui em 4 elementos que eu utilizei na minha resposta anterior, neste caso os requisitos, começando aqui por o primeiro, ao nível dos requisitos. O trabalho do W3C, nomeadamente da Iniciativa pela Acessibilidade Web, que é o departamento de acessibilidade que o W3C tem já há 25 anos a esta parte, o trabalho em termos de requisitos é notável, mas a leitura dos documentos é uma das queixas que me surge com frequência. É difícil fazer a leitura desse tipo de documentação. É necessário que estes documentos sejam trabalhados, que existam mais pessoas a trabalhar sobre eles e a desmontar, ao fim e ao cabo, os conceitos que eles comportam, e porque eles são efetivamente importantes para a tal curva de aprendizagem em termos dos temas relacionados com a acessibilidade. Portanto, precisamos de pôr à disposição
mais oferta formativa, já aqui falámos nisso, ações de formação, quer na área da especializada, de conceitos base, de curta duração, de longa duração, ao nível do ensino superior, ao nível profissional. Precisamos de mais material pedagógico, tutoriais, livros, guias, manuais. O facto de seguirmos uma norma largamente em uso a nível internacional, abre-nos a oportunidade, neste caso, de recorrer também à oferta internacional. Será bom explorar, digamos, formas de colocar esta oferta à disposição do mercado nacional. Ao nível da implementação, é importante hoje em dia procurar na documentação dos diversos fornecedores de tecnologias quais são as suas sugestões, orientações para as questões de acessibilidade. Portanto, tal e qual como o Carlos há pouco referenciou, há várias tecnologias de produção de conteúdos e interfaces no mercado e elas próprias hoje em dia já comportam uma documentação vastíssima na área da acessibilidade e usabilidade, e o que nós temos verificado é que muitos dos que trabalham com essas tecnologias não as conhecem, nunca leram essas recomendações. Isso seria, obviamente, algo importante. Ao nível ainda da implementação, por exemplo, hoje em dia, o trabalho ao nível dos próprios gestores de conteúdos, cada vez mais temos gestores de conteúdos que se apresentam com templates já com as questões de acessibilidade limadas, módulos que cumprem os requisitos de acessibilidade. Ao nível, por exemplo, da avaliação, a Comissão Europeia tem vindo a incentivar a harmonização dos testes existentes nas diferentes ferramentas. Portanto, hoje em dia, por exemplo, ler um relatório feito por um validador da Adobe, por exemplo, um documento PDF, ou um relatório feito, por exemplo, por um validador da Microsoft a um documento Word, é já bastante similar. Portanto, isto facilita a compreensão dos relatórios, a compreensão do tema e, digamos, acelera a curva de aprendizagem. No entanto, parece que no campo da validação se cultiva o erro. Há muitas ferramentas, a grande maioria daquelas que eu conheço no mercado, são geralmente muito verbosas em termos da explicação de um erro e são praticamente, não dizem nada em relação às boas práticas que encontraram. Geralmente aí não acontece absolutamente nada. Por exemplo, nessa vertente é importante o nosso validador, que temos desenvolvido em conjunto com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, portanto o Access Monitor, que é uma das ferramentas que está no mercado que também tenta ser tão verboso para o erro como para a boa prática. Eu acho que é importante nós espelharmos cada vez mais as boas práticas. Por que razão é que aquilo é uma boa prática? Elas servem, obviamente, também para estudar o tema. E ao nível da publicitação da conformidade, portanto, nós aqui falamos, falo no caso da publicação de boas práticas, é um dos elementos importantes. A certificação é algo que hoje em dia começa a estar cada vez mais em cima da mesa. O objetivo final no fundo, é apresentar uma construção plenamente conforme, capaz de responder a uma audiência mais vasta. É preciso reconhecer nas práticas de acessibilidade o valor acrescentado que permita às organizações investir em mecanismos pagos de certificação que podem gerar um conjunto vasto de profissionais nesta área
tal e qual como o Carlos disse, parece que a procura de profissionais, pelo menos não parece ser evidente. A profissionalização de peritos em acessibilidade é já uma realidade a nível internacional. Será relevante caminharmos também neste sentido, portanto, o reconhecimento do selo de usabilidade e acessibilidade para sítios web e aplicações móveis ou outro tipo de selos de certificação poderão ser o tal embrião que permite, digamos, abanar o mercado para construções digitais mais perceptíveis, mais operáveis, mais compreensíveis e mais robustas, isto para terminar aqui com os 4 princípios da acessibilidade. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Se eu percebi bem, se puder fazer aqui um pequeno resumo, nós não devemos queixar-nos tanto, temos é que mostrar mais o que bom fazemos, não é? Como exatamente. Ok. E com isto, se calhar passávamos aqui a uma breve sessão de perguntas e respostas com a audiência. Bom dia a todos. Pedro, então temos algumas questões da audiência e que passo a transmitir. O Sérgio Belo pergunta, tem uma pergunta dirigida aqui à Paula Panarra da Microsoft, que pergunta para quando um Accessibility Checker nativo nas aplicações Microsoft, por exemplo, no Word e PowerPoint. Paula, está sem som. Peço desculpa, agora já, não já? Obrigada. Sim. Estava a agradecer a pergunta e estava a confirmar, Cláudia, que vão poder partilhar o link que disponibilizei sobre a tal formação dos princípios fundamentais, e uma das informações que vai estar disponível é precisamente um Accessibility Check que hoje em dia já é possível fazer no PowerPoint, no Word, enfim, naquilo que são as ferramentas de produtividade e nas aplicações mais básicas que muitos de nós utilizamos todos os dias. Portanto, não sei exatamente como é que vão disponibilizar, Cláudia. Nós partilhamos no chat já o... Sim. Ok, Obrigada. obrigada, Paulo. Temos aqui uma outra pergunta da Sara Almeida e é dirigida a todos os oradores, que é nas equipas que desenvolvem os sítios web, se existe um profissional da área de tradução audiovisual, nomeadamente aquele que tem formação para compor a legendagem para surdos, audiodescrição. Talvez o Jorge Fernandes possa avançar com esta resposta. Uhum. Do conhecimento que tenho, não existe propriamente equipas com esse perfil, não é? No entanto, pode-se contratar um intérprete de língua gestual, pode-se contratar alguém que faça a transcrição, por exemplo, em termos de legendagem especificamente adaptada para pessoas surdas, não é? Porque geralmente nós, quando pensamos na legendagem, pensamos só numa legendagem que serve pessoas que neste caso tem uma literacia dita regular, normal. Geralmente há uma tradaptação, que é o termo, penso que técnico, que se utiliza, há uma tradaptação no sentido de simplificar a legendagem para que possa ser percepcionada por pessoas surdas e inclusivamente também tudo o que é sons, por exemplo, transmitidos no próprio vídeo, possam também eles serem incorporados nas próprias legendas, digamos, sons com significado para compreender a mensagem. No caso português, por exemplo, dos trabalhos que nós temos feito, geralmente nós temos contratado esse trabalho, digamos, fora, não são propriamente equipas dedicadas que temos internamente ao tema, mas existem no mercado quem faça esse tipo de trabalho, sim. Ok, obrigado. Temos aqui outra pergunta dirigida à Microsoft, mas também estendendo para a AMA e o INR
que não pode responder diretamente, que é do Sérgio Belo, que é: consciencialização e capacitação são essenciais para conteúdos mais acessíveis e usáveis. A Microsoft, enquanto major stakeholder, como vê o seu papel nestas dimensões? De facto, eu penso que, e há pouco o Carlos referiu isso e queria deixar essa nota, eu penso que é uma consciência que tem hoje em dia a indústria da tecnologia e, portanto, não apenas nós sem dúvida que a incorporamos naquilo que são os nossos compromissos até de cultura interna e de desenvolvimento e, portanto, posso-vos dar nota que, por exemplo, em Portugal, junto do nosso ecossistema de parceiros, temos já 22 parceiros connosco e, portanto, empresas portuguesas que fazem também desenvolvimento e implementação de tecnologia no mercado e nas empresas portuguesas e nas instituições portuguesas que se juntaram a nós na criação desta consciencialização interna. Enquanto indústria tecnológica, nós temos a obrigação, sem dúvida, de não só fazer o compromisso para o desenvolvimento de tecnologias que permitam cada vez mais facilitar a criação desses conteúdos mais acessíveis e mais inclusivos, mas também o de criar este tipo de consciencialização, de cultura, enfim, o nosso pequeno gesto, não só o de disponibilizar na tecnologia todos esses facilidades e checks, mas também o de trabalhar quer com o ecossistema de parceiros, quer com a disponibilização destas formações como um primeiro passo para sermos cada vez mais abrangentes nestas mensagens. A indústria tem um papel, mas como fomos todos falando ao longo desta mesa redonda, na verdade, é algo que tem que estar presente no dia-a-dia de todos nós, porque todos nós somos de alguma forma consumidores dessas mesmas tecnologias e aplicações, mas também criadores desses conteúdos e dessas interações e, portanto, temos que fazer disso uma consciência diária. Não sei se mais alguém quer acrescentar. O Nuno Cavaco acho que quer acrescentar aqui. Obrigado, Pedro, obrigado, Cláudia. Complementar aqui um pouco as palavras da Paula, que eu acho que é o fundamental, são as tecnólogas também fazerem aqui este movimento de responsabilidade, mas não cabe só às tecnólogas, não é? Eu acho que isto é um princípio de sociedade, inclusive, em que quando as empresas, quando as instituições sentirem também que é uma vontade do mercado, é uma vontade da sociedade, ou seja, isto é uma responsabilidade de todos. Eles vão ter uma necessidade de também responder a este movimento da sociedade, a este movimento do mercado. E, portanto, eu diria que esta consciencialização, esta sensibilização, obviamente que em termos daquilo que são as responsabilidades de quem está a desenvolver a tecnologia para que essa acessibilidade e usabilidade seja possível transpor numa lógica digital, mas eu dizia que o sentido da oportunidade e o sentido de necessidade vem da sociedade, vem do mercado, vem de todos nós. E, portanto, aqui a estrutura de missão também tem um papel ativo nesta disseminação, nesta divulgação desta necessidade e, portanto, aqui nós também assumimos a nossa cota-parte da responsabilidade neste movimento. Obrigado também, Paula, pela sua exposição neste tema. Pedro, e se calhar, se me permitem só enfim, acrescentar aqui um tema, a melhor forma de facto nós alterarmos cultura e sociedade é começar na educação e, portanto, eu há pouco falava sobre a importância que tem hoje em dia, até pela disponibilidade que a tecnologia permite na aprendizagem muito mais inclusiva e personalizada que as nossas crianças podem ter, mas se começarmos a fazê-lo desde as idades mais tenras na escola, deixa sequer de ser um tema, porque passa a ser parte da forma como no dia-a-dia todos nós nos comportamos em sociedade, em escola, em empresa e, portanto, deixo esta nota porque falámos aqui muito sobre a importância para as empresas de criarem estes novos modelos e estas novas consciências, mas eu penso que como sociedade faremos um melhor trabalho se formos um bocadinho atrás e fizermos esse trabalho na escola. Ok, obrigada. Temos aqui uma outra pergunta do Pedro Alves. Que estratégias podem ser usadas para se criar e manter equipas e organizações focadas e inspiradas para terem produtos digitais acessíveis, em que o drive seja a missão de ser acessível a todos?
Portanto, há aqui perguntas que, de algum modo, durante a sessão foram sendo respondidas, mas pronto, de qualquer forma, transmito aqui, se quiserem salientar algum ponto. Cláudia, eu acho que aqui este tema, né, tem muito a ver com aquilo que estávamos a discutir agora no ponto prévio, e que a Paula muito bem referiu, né, que criar a consciencialização. Eu acho que, se calhar, de alguma forma, as pessoas nem sabem que isto é um problema, nem conhecem que este é um tema, ou que é um desafio, para não falar em problemas. E portanto, não se preparam para dar resposta a este desafio. E esta consciencialização que se falou aqui há pouco, desde muito jovens, mas acompanhando depois também no todo o percurso formativo e profissional dos cidadãos, é muito importante, e daí também a importância depois também de reconhecer quem faz melhores práticas neste ponto. Eu penso que acaba por criar uma competitividade saudável, não é? Para que este tema seja incorporado nas organizações. Ok. Ainda temos aqui mais uma pergunta da Bela. Cláudio, o Carlos tinha aqui sim, desculpa. uma levantada. Sim, eu queria só acrescentar aqui, como a pergunta referia estratégias, eu gostava só de destacar algo que a Marina Van Zeller mencionou na sua intervenção, que é, nas equipas que sejam responsáveis por esta produção ou manutenção de produtos acessíveis, incluir pessoas que usam tecnologias de apoio. Isso é mais do que meio caminho andado para garantir que, na realidade, os produtos vão ser acessíveis no fim. Portanto, quando estamos a falar de estratégias, eu acho que essa é uma estratégia que não é difícil de implementar e que traz grandes resultados. Ok. Obrigada, Carlos. Temos aqui ainda 3 perguntas, muitas delas têm sido respondidas. Temos a Bela Vilares, que pergunta: quando um website não é pensado de raiz para ser usado por todos, quais são as principais alterações que podem fazer-se posteriormente para o tornar acessível? Jorge, não sei se quer dar uma dica rápida, passando pelas validações, por exemplo. Talvez os 10 aspectos críticos. Convidava a nossa audiência a ver a lista de verificação dos 10 aspectos críticos que eu mencionei há pouco e que fazem parte, neste caso, quer do selo de usabilidade e acessibilidade, quer inclusivamente a componente mais da avaliação manual dessas práticas em termos de acessibilidade, não é? Ok, obrigada. Alana Oliveira, Oi, ok, alguém falou? Não. Alana Oliveira faz uma sugestão que será que faria sentido o governo oferecer algum incentivo para os desenvolvedores de software para virem preparados de raiz com base de acessibilidade? Fica a sugestão. O Pedro Costa, portanto, resume aqui um bocadinho do que temos vindo a falar, que são 20 anos de consciencialização, não foram suficientes nesta área. Que medidas consideram viáveis para tornar efetiva a adoção destas medidas de inclusão digital para passar das palavras aos atos? E aqui termino as perguntas da audiência, Pedro. Passo a palavra. Não sei se alguém quer responder a esta pergunta, parece-me complicado, é o que estamos aqui a fazer, não é? Eu acho que é dar visibilidade, máxima visibilidade ao tema, garantir que nos vários níveis da cadeia que produz uma solução digital, este tema é um tema que está plenamente tratado e que esses elementos, esses elos da cadeia estão preparados para dar resposta. E muito falando aqui, portanto, acabamos por falar, por referir que há guias, que há listas, que há validadores automáticos, que há formação, que há elementos que distinguem as melhores práticas,
eu acho que sim, é um pouco passar conseguirmos afinar estes elementos todos para que consigamos passar efetivamente à prática e dando esta visibilidade, esta consciência no limite. Deixava aqui a palavra se calhar para a Paula. Pedro, se calhar acrescentava apenas que eu penso que há uma diferença grande neste momento, que é de facto esta economia mais digital que torna estes temas um imperativo e, portanto, mais do que apenas uma decisão, uma escolha, uma cultura, passa a ser uma necessidade, um imperativo para, de facto, todas as organizações que queiram manter o seu nível de competitividade numa economia global, têm que ter este tipo de preocupações, têm que ter estas funcionalidades disponíveis e ativas, porque caso contrário vão perder de facto essa competitividade. E permitam-me dizer, não apenas do ponto de vista económico e, portanto, do ponto de vista de potenciais clientes e compradores dos seus bens e serviços, mas até de talento, porque cada vez mais, e ainda bem, as novas gerações são mais exigentes com todos nós relativamente a parâmetros de sustentabilidade, a parâmetros de inclusão, de acessibilidade, de diversidade, e muito bem, porque isso significa que o país também se tornou mais global e mais exigente para connosco como sociedade, e por isso eu penso que esse é talvez um dos fatores críticos que vem fazer a diferença neste momento, é que passa a ser um imperativo e não apenas uma vontade. Pelo menos espero que assim seja e que seja também um fator mobilizador para todos nós. Nuno, não tens a mão levantada? Não podia estar mais de acordo com a Paula. Aliás, o meu comentário final está muito alinhado com a exposição anterior, que tem precisamente a ver com esta questão de é inevitável, já não é um nice to have, é um must have, não é? E a pandemia veio revelar isso, quer dizer, todos nós dizíamos, não, o digital sim, mas amanhã penso nisso. E de facto, esta pandemia veio acelerar toda esta adoção do digital e de facto as empresas começam a ter não só uma maior consciência de que é inevitável ter soluções digitais e estar presente de uma forma muito sólida no mundo digital, e isso implica, obviamente, também contemplar questões relacionadas com a acessibilidade e com a usabilidade, porque o mercado é grande, como disseste, inclusive 20% da sociedade tem debilidades, tem carências e, portanto, é importante, numa lógica de competitividade, como a Paula também referiu, essas empresas estarem atentas e endereçarem esta problemática de uma forma séria. E, portanto, eu diria sim, é uma inevitabilidade, é imperativo e é como o digital, está tudo a acelerar. Bom, muito obrigado a todos. Eu acho que com esta pergunta fechamos aqui, vamos fechar esta sessão com a resposta a esta pergunta. Muito obrigado, Cláudia, por fazer o resumo das perguntas. Muito obrigado aos vários oradores, à Paula, ao Nuno, ao Carlos, ao Jorge, à Marina Vanzeller, que não pôde estar em direto. Eu espero que tenha sido uma ação interessante para toda a audiência. Recordo que estes vídeos vão estar disponíveis em www.acessibilidade.gov.pt e que no mesmo site podem encontrar a agenda das próximas oficinas práticas que vamos realizar, um pouco com o objetivo de, mãos na massa, explicar o que é que pode ser feito e vamos continuar a disponibilizar neste mesmo site cada vez mais conteúdos sobre a acessibilidade. E a AMA, já agora, indicar aqui, também disponibiliza, através da plataforma Now, um conjunto de sessões de formação para alertar para esta temática e para consciencializar para esta temática. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado, eu gostei muito de ter esta audiência e ter esta conversa, espero que seja útil. Até uma próxima. Obrigado, Pedro, obrigado a todos também, foi um gosto, obrigado. Muito obrigada, até breve. Muito obrigado a todos. Até breve.